Uribe, daqui a pouquinho eu tenho o depoimento do Marcelo Campelo, alvo de operação da Polícia Federal por suspeita de superfaturamento, benefício a empresários que depois teriam repassado dinheiro a terceiros na montagem de hospitais para atendimento de vítimas da Covid no Amazonas, a crise do oxigênio, ou seja, não será aparentemente um depoimento fácil para Marcelo Campelo, porque a ida dele à CPI, não é, Uribe, atende a um desejo da tropa de choque do governo, que quer jogar luz sobre eventuais desvios de dinheiro, de repasses da União para corrupção, e ao mesmo tempo ele deve enfrentar a fúria, ao menos, de alguns dos parlamentares que compõem o chamado G7, notadamente o presidente da CPI, Omar Aziz, o senador Eduardo Braga também, ambos do Amazonas, não é, Uribe? Colombo, é um prato cheio para os dois lados. Eu estava conversando agora há pouco com alguns assessores presidenciais e eles me disseram que a tropa de choque governista vai em peso hoje. Devem ir todos os integrantes justamente para tentar virar a chave, ou seja, sair um pouco da discussão do governo federal e jogar para a questão estadual, do envio de recursos federais, se houve corrupção, se houve irregularidade. E aí tem um ponto interessante, porque o G7, o Grupo de Senadores Independentes de Oposição, teve uma reunião ontem e o objetivo é não deixar focar só na questão local. É claro que, como você mesmo disse, Colombo, Omar Aziz, presidente da comissão de inquérito, e Eduardo Braga, senador do MDB, os dois lá do Amazonas, têm também certos interesses eleitorais. Então, ambos devem focar, sim, nessas questões. Mas eles querem também questioná-lo e tentar tirar de Marcelo Campelo algumas incoerências do discurso e do depoimento de Eduardo Pazuello. Eduardo Pazuello disse que foi avisado sobre a crise de falta de oxigênio em Manaus no dia 10 de janeiro, mas Marcelo Campelo disse que fez uma ligação para o Ministério da Saúde no dia 7 de janeiro, ou seja, quem está certo? O governo federal sabia antes da crise em Manaus, atrasou para enviar ajuda para abastecer os hospitais com oxigênio. E na sexta temos um outro depoimento que pode ajudar nessa apuração, que é de um dos executivos da White Martins, que é a empresa que fornece oxigênio. Ontem, nessa reunião do G7 que eu comentei, também foi discutida a possibilidade de que você tenha um avanço nessa semana de transformar pelo menos 4 personagens investigadas ou que estão nas apurações dessa comissão de inquérito de testemunhas para investigados, que são Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, Ernesto Araújo, ex-chanceler do governo brasileiro, Mayra Pinheiro, secretária do Ministério da Saúde, e também o ex-chefe da SECOM, Fábio Van Garten. Isso deve evoluir nessa semana. E enquanto não começa a comissão de inquérito, Colombo, eu estava apurando agora com o Theo Cury, nosso repórter, que o presidente Jair Bolsonaro tem promovido neste momento uma reunião no Palácio do Planalto, uma reunião do Conselho de Ministros. E o que se quer definir nessa reunião? Primeiro, compra de vacinas. Como mostrou ontem nosso analista Caio Junqueira, o presidente quer antecipar a compra de vacinas, a entrega de vacinas da Pfizer para agilizar a imunização no país, sobretudo no momento que você tem governadores que são de oposição ao presidente Jair Bolsonaro, que anunciam calendários de vacinação de toda a população adulta até setembro. E devem discutir também o novo Bolsa Família. A gente revelou na semana passada, aqui a CNN Brasil, que o governo, primeiro, a ideia é aumentar a média do Bolsa Família lá para novembro, de R$ 190 para R$ 250. Mas o objetivo é incluir mais famílias, ou seja, cerca de 4 milhões de novas famílias no programa social, passando de 14,6 milhões de famílias para 18,6 milhões de famílias, que é quase a metade do número de famílias beneficiadas hoje pelo auxílio emergencial. Então, ao mesmo tempo que nós temos a discussão na comissão, temos reuniões no Palácio do Planalto para definir algumas pautas estratégicas do governo Jair Bolsonaro. Colombo. Uribe, eu queria avançar um pouco com você nessa reunião que acontece agora no Palácio do Planalto para discutir o novo Bolsa Família e também para discutir vacina. Você lembrou, ontem o Caio Junqueira nos trouxe a informação aqui, o presidente da República se reuniu com o ministro da Casa Civil e com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, com o CEO da Pfizer na América Latina, Carlos Murillo, que inclusive foi o executivo da Pfizer que prestou depoimento à CPI para tentar antecipar pelo menos 10 milhões de doses de vacinas da Pfizer aqui para o Brasil. Porque o que acontece nesse momento, não é, Uribe, pelo menos do ponto de vista político,
você lembrou, essa corrida entre governadores e prefeitos que acontece em redes sociais, não é? Os governadores e prefeitos estão trocando provocações, não é? Simpáticas entre eles. Agora mesmo eu estava esperando acabar o Liberdade de Opinião para a gente começar a transmitir o início da CPI e estava dando uma olhada aqui nas redes sociais e o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, estava trocando mensagens com um prefeito do interior do Paraná, ambos falando sobre aqui vou vacinar mais rápido, a vacinação aqui vai acabar antes da sua, já teve no final de semana aquela troca de mensagens do governador de São Paulo, João Dória, com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. O governador Eduardo Leite acha que vai conseguir antecipar a vacinação no Rio Grande do Sul. O governador do Maranhão também pretende avançar na vacinação mais rapidamente do que o projetado inicialmente por lá. Ou seja, publicamente há essa corrida positiva, digamos assim, entre governadores e prefeitos para ver quem é que vacina mais rápido a sua população. E no final de semana, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, também foi às redes sociais para lembrar o governador de São Paulo que ele iria vacinar os paulistas, mas com as vacinas que estavam sendo repassadas a São Paulo pelo Ministério da Saúde, pelo Programa Nacional de Imunização. Então, me parece que o governo federal, muito criticado, e a CPI está ressaltando isso, por ter demorado para iniciar a negociação para a compra de vacina, por ter priorizado esse suposto tratamento precoce em detrimento da negociação por vacina lá atrás. Hoje, por exemplo, o estado de São Paulo mostra que e-mails com representantes da Embaixada da Índia e com empresas que poderiam oferecer ao Brasil a matéria-prima para a produção da hidroxicloroquina eram respondidos em até 15 minutos. Os da Pfizer levaram um bom tempo para serem respondidos. Isso é informação do próprio CEO da Pfizer, que ontem conversou com o presidente da República. Então, o governo me parece que quer desfazer essa impressão de que ele trabalhou contra a vacina e quer mostrar à população que se alguém está trazendo vacina para o Brasil é ele, governo federal, e que os governadores e prefeitos estão aplicando aquilo que o governo federal oferece. Dá tempo ainda de desfazer essa imagem que, certa ou não, é a imagem que a CPI está ajudando a perpetuar na sociedade, Uribe? Colombo, é o famoso correr atrás do prejuízo. Agora, se vai dar tempo, aí é um mistério. Nós estamos há mais de um ano da eleição presidencial. Então, até lá, muita coisa pode mudar, muitos outros fatores. Nós temos até no Liberdade de Opinião, tanto o Sidney como o Alexandre Garcia comentaram a respeito desse crescimento da economia. Há uma crença dentro do Palácio Planalto que você pode ter um boom de commodities agora. Por quê? Porque algumas economias mundiais, como a China e Estados Unidos, eles vão agora fazer programas para recuperar a economia. E eles precisam de uma compra de ferro, de soja, para alavancar a economia. Isso pode fazer com que alguns dos principais produtos brasileiros, que são essas commodities, elas sejam muito valorizadas no exterior. Então, que você tenha um boom de commodities. Ainda é um mistério se esse boom de commodities será transitório ou se ele será em larga escala, em um período maior. E aí alguns assessores presidenciais e também técnicos do Ministério da Saúde lembram da questão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, porque o último boom de commodities foi lá para o início dos anos 2000 e lá o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva conseguiu se reeleger depois dele. Então há uma crença de que talvez isso possa ajudar Bolsonaro. Mas aí, Colombo, nós temos essa questão que é um calcanhar de Aquiles do governo, que é o da vacina. E existe uma expressão que eu acho muito de mau gosto, mas alguns integrantes do governo usam, que é o efeito luto. É saber se muitos desses eleitores ainda vão estar preocupados e ainda vão ter este efeito luto e poderão ainda votar influenciados por todas as mortes decorrentes do coronavírus. Então, uma série de peças para fechar esse quebra-cabeça de se o governo, se essa imagem negativa do governo pode influenciar na reeleição, na tentativa de reeleição do presidente Jair Bolsonaro ou não. Então, ainda não temos bola de cristal para responder a tudo isso. Mas são várias pecinhas nesse quebra-cabeça da eleição do ano que vem, que a gente vai ter que esperar um pouco para saber quais serão os efeitos negativos ou positivos.